Olá, turma! Na aula anterior, nós fizemos a leitura de duas notícias que tratavam sobre o mesmo tema e nós podemos analisar o enfoque dado a cada um deles. Já na aula de hoje, nós iremos fazer a leitura de um gênero chamado primeira página de jornal impresso. Eu sei que o jornal impresso está se tornando obsoleto, com a facilidade de uso das tecnologias. Agora a gente pode ler qualquer jornal pelo celular, Mas isso não quer dizer que ele seja menos importante, Vamos lá, nós vemos aí a primeira capa do jornal Folha de São Paulo. A matéria, da capa se chama Potência, França ganha o bimundial, consagra geração jovem e se firma entre as grandes seleções. Bem, muitas pessoas têm o hábito de parar em frente às bancas de jornal para se informar sobre as principais notícias do dia. Você já viu cenas como essa em seu dia a dia? Já parou para ver o que estava noticiado? Você e sua família costumam ler notícias em jornais impressos ou pela internet? Compartilhe suas experiências com os colegas. O que você pensa sobre o fato de jornais impressos e digitais, portais de notícias e sites noticiosos veicularem anúncios publicitários? Em que medida a publicação desses anúncios com os demais textos pode prejudicar o compromisso desses veículos com a informação? Agora, você e seus colegas vão ler a primeira página de um jornal de grande circulação nacional, que é a Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil. O que mais chamou a sua atenção na página de jornal que você observou? Para os amantes do futebol, sem dúvida, essa imagem aí dos jogadores segurando a taça. Observe o cabeçalho no topo da página do jornal e responda. Quais informações você pôde identificar? O nome do jornal, o ano da fundação, o slogan, um jornal a serviço do Brasil, o nome do diretor de redação, Otávio Frias, o dia da semana e a data de sua publicação, Os estados onde circula essa edição, São Paulo e Distrito Federal, e o horário de conclusão da edição e o preço do jornal. Qual é o nome do jornal? Folha de São Paulo. Pesquise na internet sobre os jornais que circulam na cidade ou no estado onde você mora. Depois converse com os colegas e professor sobre as questões. Que empresa de comunicação controla o principal jornal do seu estado ou da sua cidade? Quais outros veículos de comunicação, como portais de internet e rede de televisão, essa empresa possui? Quais são os posicionamentos assumidos pela editora desse jornal? Que jornais impressos de outros estados circulam também em sua cidade ou estado? 4. Lê a informação a seguir. Cada conjunto de título, texto, foto e número da primeira página de um jornal impresso é denominado chamada. Quantas chamadas há na primeira página desse jornal? 6. Potência, multidão lota as ruas de Paris em festa do Bi. Mortalidade infantil tem primeiro aumento em 1990. Entrevista da segunda Mike Godwin. Editoriais e atmosfera. O que é visivelmente mais destacado e menos destacado? O maior destaque é dado à final da Copa do Mundo e o menor à previsão do tempo. Qual é a chamada principal dessa primeira página? Porque esse fato foi colocado em destaque. A chamada é sobre o final da Copa do Mundo, com uma foto-legenda que torna quase metade da página. Esse fato é destacado porque foi o principal daquele final de semana em todo o mundo. Qual é a segunda chamada destacada? Porque foi dada essa relevância a esse fato? É a chamada da reportagem Mortalidade Infantil em primeiro aumento desde 1990. Esse fato foi destacado em segundo plano porque é o principal tema nacional a ser abordado no dia. Identifique os elementos da principal chamada dessa página, transcreva e preencha o quadro a seguir com essas informações. Aí vocês vão colocar data, estado, circulação, horário de fechamento, manchete, que é o título principal da chamada, o subtítulo, o lead, o número de páginas, a descrição da foto 1 e legenda, e a descrição da foto 2 e a legenda. Na coluna da direita, há a chamada de uma reportagem em destaque.
Quais são o título e subtítulo? O título é Mortalidade Infantil tem primeiro aumento desde 1990 e o subtítulo houve piora de 5% no cômputo mais recente. Retrocesso está ligado à Zika e crise econômica, segundo o governo. Reproduz e preenche o quadro com as principais informações apresentadas. Acontecimento, local, data, período, causas e fonte de dados. Qual é o acontecimento? O aumento da mortalidade infantil após 26 anos de queda. O local, Brasil, data, entre 2016 e 2018. Quais são as causas? As causas possíveis são o surto da doença Zika e a crise econômica. A fonte de dados é o Ministério da Saúde. Releia o infográfico que acompanha a chamada. Taxa de morte de crianças de até 1 ano a cada 1.000 nascidas vivas. Nós temos em 1990 era 47%, né? Em 2016, 13,3%, né? E 2018 foi para 14%. Explica o que ocorreu com a taxa de mortalidade infantil nos períodos de 1990 a 2016 e entre 2016 e 2018. Entre 1990 e 2016, houve queda na taxa de mortalidade de 47,1 para 13,3 a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Entre 2016 e 2018, esse índice aumentou de 13,3 para 14. Releia as informações reproduzidas a seguir. Ano 98, número 32.611. Circulação, 304.918. Impresso a digitais. Audiência, 29.349.179 visitantes únicos mês. O que significa as informações? Ano 98 e número 32.611. Que o jornal tem 98 anos e já publicou 32.611 publicações. Quais desses números indicam o total de exemplares produzidos dessa edição? 304.918 impressos e digitais. O que esses dados revelam sobre o alcance do público desse jornal? Revelam que o jornal tem um grande alcance, apresentando-se como um importante veículo de informação de abrangência nacional. O que esses dados revelam sobre o alcance do público desse jornal? Explique. Aí nós temos a resposta pessoal, né, gente? E o que isso revela sobre o uso do jornal para a veiculação de propagandas? Em relação à questão anterior, né, esses dados revelam que o jornal tem um grande alcance, né, apresenta-se como um importante veículo de informação e abrangência nacional. E o que isso revela sobre o jornal para a veiculação da propaganda, revela que o jornal é um suporte que pode fazer o anúncio chegar a um grande número de consumidores e persuadi-los ao consumo de determinada mercadoria. E que os interesses dos jornais podem se fundir com os mercadológicos. Pesquisa no dicionário o significado de potência. O significado de potência nesse contexto, né, é poder e força. Qual é a diferença entre esse título e o das demais chamadas? Que efeito de sentido é produzido? Esse título é formado por uma única palavra, enquanto os outros são organizados em orações. O sentido produzido é que tamanho poder só poderia ser apresentado por uma única palavra que definiu a seleção da França. Relê os títulos de outras chamadas. Multidão lota as ruas de Paris em festa do Bi. Mortalidade infantil tem primeiro aumento desde 1990. Observe os verbos e responda em que tempo e modo eles estão, no presente do indicativo. Que efeito de sentido esse uso produz? Efeito de atualidade das informações. Observe a primeira palavra de cada título e responda. A que classe gramatical essas palavras pertencem? São substantivos, né? Por que foram escolhidas para introduzir os títulos da chamada? Para dar ênfase aos fatos relacionados aos substantivos, que é multidão e mortalidade. Agora, releia o subtítulo das chamadas potência e mortalidade infantil, tem primeiro aumento desde 1990. França ganha o bimundial, consagra a geração jovem e se firma entre as grandes seleções. Houve piora de 5% no cômputo mais recente. Retrocesso está ligado à Zika e crise econômica, segundo o governo. No primeiro subtítulo, por que os verbos estão no presente do indicativo? Que efeito de sentido foi produzido com esse uso? Porque esse fato não mudará até outra seleção consagrar-se campeã. O efeito produzido é de permanente sentido da atualidade.
na primeira oração do segundo subtítulo, porque o verbo é usado no pretérito perfeito indicativo, que efeito e sentido foi produzido com esse uso. No segundo subtítulo, a primeira oração apresenta esse dado como algo no passado. Esse uso pode indicar que esse dado pode ter mudado e, dessa forma, não confere o sentido de atualidade. Releia os subtítulos destacados na atividade anterior. Qual é a diferença entre eles? O segundo subtítulo apresenta uma opinião sem a presença de verbos de dizer. Em sua opinião, o que esse subtítulo foi produzido? É uma resposta pessoal, né? Como ele foi produzido, aí vocês vão responder de acordo com o conhecimento de vocês. Mas nós podemos sugerir, né, que o título pode ser o trecho da fala do entrevistado, né? Recortado para antecipar algumas opiniões expressas por ele. Chegamos ao final, né? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o enfoque dado, né, a cada notícia, inclusive, né, de acordo com as marcas textuais utilizadas pelos produtores dessas matérias, dessas notícias, porque nada é dito em vão, né? É mito quem acha que a linguagem não possui nenhuma imparcialidade, certo? Fiquem em paz e até a próxima.